Em uma biblioteca grandiosa, um jovem rapaz chamado Mateu está imerso em um livro. Uma empregada se aproxima dele, com uma postura deferente, falando-lhe em voz baixa. Ela informa que seu avô chegou. E ele agradece educadamente. A empregada, então, pergunta se pode retirar a pilha de livros que ele já leu. Com um sorriso brilhante, Mateu pergunta se ela está se referindo a todos eles. Ele se orgulha, de pé entre pilhas de livros enormes, anunciando que leu todos. A empregada fica nervosa, mas Mateu já pergunta animadamente onde está seu avô. Seu avô, o distinto Lawrence, chega, e é recebido por duas empregadas que se curvam. Mateu relata com alegria que todos os livros que recebeu de presente foram interessantes. Lawrence exclama de felicidade e envolve o menino em um abraço poderoso e orgulhoso. Rindo-se alto, ele apresenta um novo presente, um pergaminho, enquanto uma criada suspira com exasperação carinhosa. Uma memória rápida passa pela mente, mostrando Mateu cercado por pilhas imensas de livros. Outra memória revela-o sendo cuidado por um grande grupo de criadas. Um close mostra a mão de Lawrence oferecendo uma tigela a um Mateu muito mais jovem. O monólogo interno do menino revela seu segredo. Ele era um plebeu reencarnado nesta vida. Um flashback mostra Lawrence encontrando o menino, esclarecendo que eles não são parentes de sangue. Lawrence reflete que sempre achou o menino misterioso, mas sente um orgulho enorme dele. Ele faz uma promessa silenciosa e apaixonada de proteger Mateu, que torce por ele. De volta ao presente, Mateu segura um pergaminho. Sentindo a precariedade de sua posição, ele resolve que o conhecimento é sua única arma para garantir seu futuro. Lawrence então manda uma criada trazer outra lembrança para Mateu. Duas criadas lutam com todas as forças, empurrando um carrinho que carrega um ovo colossal. Mateu exclama com o tamanho imenso do ovo, enquanto Lawrence observa, satisfeito, com um olhar de compreensão. Lawrence pergunta a Mateu se ele sabe o que é um dragão vermelho. Mateu lembra de um livro que diz que dragões vermelhos são lendários, poderosos e sábios. Seu avô claramente fica impressionado com o vasto conhecimento do garoto. Lawrence orgulhosamente afirma que Mateu é o único digno deste tesouro real. A mente de Mateu fica completamente em branco por um momento, processando a situação impossível. Ele encara o ovo gigante, gaguejando ao perguntar se é realmente real. Lawrence ri, observando que nunca se aventuraria a apresentar uma falsificação ao imperador. Ele declara que só Mateu, um verdadeiro tesouro, é digno de levantar o ovo. Mateu pondera sobre ser chamado de tal tesouro por seu avô. Ele se questiona o que fez para ser encarregado de cuidar de um dragão vermelho. Fica em silêncio, sentindo o peso imenso da responsabilidade agora sobre seus ombros. Lawrence explica que o dragão irá se impressar nele e se tornar seu melhor amigo. Uma lembrança calorosa de brincar feliz com uma garota e um cachorro surge em sua mente. Compreendendo a lição sobre amizade, Mateu agradece ao avô com um sorriso sincero. Então, pergunta como chocar o ovo. Já que os livros não continham instruções, um mago misterioso de capuz, da corte, avança para explicar o processo de 7 dias. Uma ilustração mostra como a magia dentro do ovo vai se intensificando ao longo de 7 semanas. Mateu pergunta como saberá quando o momento for certo, e o mago explica que ele sentirá um pulsão. Ele coloca a mão na superfície lisa do ovo, concentrando-se em sentir um coração batendo. Seus olhos se arregalam de choque quando um forte e rítmico batimento ecoa de dentro. Lawrence pergunta o que há de errado, e Mateu grita, dizendo que sua mão está presa. O mago avisa Lawrence sobre o ovo, enquanto corre para ajudar. Lawrence promete salvar Mateu, mas fica imóvel quando o ovo começa a brilhar intensamente. Mateu sente uma luz estranha sendo sugada de sua mão diretamente para dentro do ovo. Ele grunhe de dor, enquanto uma energia crepitante envolve todo o seu corpo. Ele range os dentes, suportando a onda avassaladora e dolorosa de poder. O fenômeno cria um clarão de luz tão intenso que é visível sobre o castelo. Deitado, desorientado no chão, Mateu é gentilmente lambido por um pequeno dragão recém-nascido. Lawrence fica paralisado, completamente atônito, diante da cena inacreditável à sua frente. Ele gagueja que o ovo está completamente quebrado em grandes pedaços. Mateu foi jogado para trás pela força do eclosionamento. Um pequeno e curioso dragão inclina a cabeça, e Lawrence se pergunta se realmente se trata de um dragão vermelho. A criatura lambe seu rosto carinhosamente enquanto ele o chama de bom menino.
Os observadores ficam totalmente perplexos com o tamanho pequeno da criatura e sua natureza dócil. O mago deduz que a própria magia de Mateu causou a eclosão acelerada de 7 dias. Ele pondera sobre o imenso poder mágico latente, escondido no corpo pequeno de Mateu. Mateu decide que, já que é seu pai, precisa dar um nome ao dragão, o pequeno dragão, Evangeline, Trinfa Feliz, parecendo compreender e concordar. Lawrence, mais uma vez, fica impressionado com o potencial incrível e ilimitado do garoto. Ele decide que não deve ser mesquinho, e que precisa compartilhar sua sabedoria para guiá-lo. Alguns dias depois, uma grande criatura, tranquila, semelhante a uma salamandra, jaz no chão. Um jovem com aparência selvagem, Evet, apresenta sua montaria como Leif Martin. Mateu se apresenta, sentindo imediatamente uma suspeita por causa da má educação de Evet. Evet observa, com uma curiosidade intensa, que deve ser o dragão que nasceu tão rapidamente. Mateu confirma. Sua expressão fica tensa enquanto oferece um cumprimento breve. Evet acha toda a situação muito interessante. Inclina-se com um sorriso predatório e anuncia sua intenção de dissecar o dragão. Mateu e a pequena Evangeline congelam, com expressões de puro terror. Lawrence incentiva o jovem nobre loiro a medir o poder mágico de Mateu. O nobre inicialmente fica irritado, mas acaba se intrigando com a possibilidade. Ele suspira, resignado à tarefa, e decide que pode bem mostrar seu talento. Declara que testemunhará esse poder pessoalmente. Numa clareira na floresta, Lawrence mexe com um dispositivo de medição enquanto Mateu observa. Mateu pergunta se Lawrence usará magia, mas Lawrence responde que quer saber como ela funciona. O velho incentiva Mateu a tentar, lembrando-o de sua experiência anterior. Mateu decide conscientemente dedicar sua própria energia à máquina desta vez. O dispositivo começa a gemer e a tremer violentamente, emitindo um som profundo e retumbante. Lawrence fica assustado, olhando para a engenhoca trepidante com incredulidade. Ele continua observando enquanto a máquina mágica treme com intensidade crescente. Sua pequena companheira dragão, Eva, materializa-se em estado de aflição enquanto Mateu a chama pelo nome. Uma onda massiva de energia elétrica explode, envolvendo Eva, enquanto ela grita de dor. A explosão mágica cria um flash brilhante de luz acima das árvores da floresta. Em uma cozinha distante, duas criadas ficam surpresas pelo tremor violento causado pela explosão. Uma nuvem de poeira e energia se levanta das árvores, marcando a origem do distúrbio. Mateu olha ao redor com horror, perguntando-se se houve uma explosão. O velho corre para seu lado, perguntando se ele está bem. Mateu olha para a mão formigando, a sensação estranha ainda persistindo. Ele confirma que está tudo bem, observando que a sensação é idêntica à que teve ao chocar o ovo de Eva. Lawrence examina os restos fumegantes e quebrados do dispositivo de medição. Ele exige uma explicação pelo que acabou de acontecer. Percebe que o poder mágico da criatura superou completamente os limites da máquina. Uma enorme asa escamada se desdobra atrás de Mateu com um ruído potente. Eva se transforma em um dragão colossal, mas Lawrence permanece impassível, perguntando o que fazer agora. Mateu, uma pequena figura diante da besta, pergunta incrédulo se aquilo é Eva. Ele fixa o olhar no imenso, o transformado dragão, completamente surpreso. O colossal dragão solta um rugido ensurdecedor e ameaçador diretamente acima do garoto. O velho, apavorado, grita para Mateu recuar, alertando-o sobre o perigo. O dragão colossal, porém, afaga Mateu com carinho, tranquilizando o velho de que está tudo bem. Tanto o velho quanto o nobre loiro Lawrence ficam completamente sem palavras diante disso. Com um miado suave, o dragão encolhe de volta a sua forma pequena sobre o ombro de Mateu. Lawrence esclarece que Eva não cresceu, mas foi temporariamente afetada pela magia do dispositivo. O velho acrescenta que isso permitiu medir, indiretamente, o poder mágico mínimo de Mateu. Parado na floresta, ele anuncia o número final e impressionante: 100. Mateu e sua companheira Eva parecem totalmente confusos, sem entender a importância daquele número. Lawrence se ajoelha e diz a Mateu que simplesmente não entender não é uma reação boa o suficiente. Ele se oferece para explicar a escala de poder, em termos que uma pessoa comum possa entender. Agachando-se, Lawrence expõe os diferentes níveis de poder para os diversos tipos de magos. Um gráfico detalha os níveis, de 5 a 10, para pesquisadores, e cerca de 20 para magos de baixo nível. Olhando para Mateu,
Eva revela que seu poder equivale ao de 1000 magos da corte juntos. Mateu acredita que ainda não consegue usar magia, enquanto Evet se irrita com sua falta de percepção. O velho coloca firmemente o cajado no chão, chamando por Mateu. Declara com convicção que Mateu está destinado a se tornar alguém que mudará o país. Lawrence toca a cabeça de Mateu, afirmando que sua chegada à propriedade deve ter um significado especial. Ele se oferece para ensinar 1 ou 2 feitiços ao garoto, pressionando-o. De repente o velho tem uma ideia grandiosa, seu rosto iluminado por um entusiasmo quase insano. Ele declara que construirá uma escola para que Mateu possa aprender magia sem restrições. Evar concorda calmamente, oferecendo os fundos e o pessoal necessários para o projeto. Ele também se dispõe a pagar 300 moedas de ouro pelo conserto do dispositivo de medição. O velho pede recursos para a pesquisa, e Evet oferece mais 200, deixando-o surpreso. Mateu sorri, percebendo que esse acontecimento só fortaleceu o afeto dedicado de Lawrence. Sua narração sugere que outra pessoa prestes a surgir também demonstraria carinho por ele. Em uma cidade movimentada, uma mulher de cabelos longos compra 2 espetinhos de um vendedor. Mais tarde, ela conversa com uma figura encapuzada, uma vidente, que a chama. A vidente diz que ela nasceu sob uma estrela rara, ao que a mulher pergunta: eu? Ela afirma que está completamente insatisfeita com sua situação atual. A mulher então pergunta à vidente o que deve fazer diante de seu dilema. A anciã segura uma bola de cristal, profetizando um encontro decisivo com um homem. Intrigada, a mulher pergunta que tipo de homem seria, e a anciã responde: um homem bom. A mulher questiona o que é um homem bom. E a anciã explica que é um homem de status e poder. Ela sugere que esse homem poderia ser até mesmo o próprio imperador. Com um suspiro suave, a mulher comenta que é uma ideia divertida de se imaginar. Ela diz que a história foi interessante, até certo ponto, enquanto se afasta, pensa que sua pessoa do destino deve estar em algum lugar por aí. A cena retorna a uma grande propriedade, enquanto a narração chama pelo nome de Mateu, o ancião diz a Mateu que uma criança está chegando, e que ele deve estar pronto para mostrar seu poder. Ele planeja que isso impressionará o visitante, e lhe garantirá mais fundos para a pesquisa. Mateu se preocupa com os problemas que acompanham um status elevado, como se tornar imperador. Uma carruagem imponente para com estrondo do lado de fora, suas rodas rangendo alto, uma elegante bota de salto alto, desce da carruagem e toca o chão. Mateu se vira para ver quem chegou, com seu pequeno dragão pousado no braço. Uma pessoa jovem, de cabelos claros e expressão severa, emerge da carruagem. Mateu fica imediatamente cativado, pensando consigo mesmo o quão bela é aquela pessoa. O recém-chegado observa com uma expressão levemente surpresa, murmurando suavemente. O velho apresenta Mateu, comentando sobre a chegada antecipada do visitante, e repreendendo o garoto. O recém-chegado parece pouco impressionado. Fazendo uma observação sobre a boca suja e constante do menino, o ancião pede desculpas pela má primeira impressão e apresenta o garoto como Mateu Rockwell. Os olhos do recém-chegado se estreitam com determinação, declarando que retornará imediatamente após um único suspiro. O velho insiste para que Mateu mostre seu poder, enquanto Mateu convence Eva a soltar uma baforada. Mateu acaricia Eva suavemente, que inspira profundamente, reunindo uma quantidade imensa de energia. Com um rosnado baixo, Eva se transforma em um colossal e intimidador dragão negro. O recém-chegado admite que a visão é ainda mais impressionante do que imaginava. Enquanto Mateu explica seu poder, apoiado na criatura, Mateu confirma que é real, não apenas um truque de magia. Ele oferece ao recém-chegado a chance de experimentar por si mesmo. Com um sorriso brilhante e acolhedor, Mateu estende a mão, dizendo para que a agarre. O recém-chegado hesita por um momento, uma leve cor nas bochechas, antes de estender a mão. Suas mãos se encontram quando o recém-chegado aceita a oferta de Mateu para montar a grande criatura. Agora sentado nas costas do dragão, Mateu tranquiliza Eva, dizendo que está tudo bem em voar. O dragão lança-se ao ar com um poderoso impulso de suas imensas asas, sua forma colossal sobrevoa um castelo distante em uma cidade extensa abaixo. Os 2 cavaleiros se agarram às costas do dragão, enquanto ele desliza pelo céu. A pequena figura branca de Eva, empoleirada na cabeça do gigante alado, parece um pouco tonta. O recém-chegado grita em pânico, ao começar a perder o equilíbrio. Eles gritam, enquanto o vento os envolve.
Ameaçando lançá-los para longe, Mateu os segura rapidamente, puxando-os com firmeza contra suas costas e dizendo que está tudo bem. Em seguida, ele instrui Eva com calma a se acalmar também, trazendo estabilidade ao voo. Mateu explica que está controlando a estabilidade com magia, então não há perigo. O recém-chegado olha para a nuca de Mateu, pressionada firmemente contra ele. Eles se maravilham com o fato de uma criança tão pequena possuir tanto poder. Um choque de percepção os atinge. Eles percebem que não precisa se agarrar a ele com tanta força. Um rubor profundo se espalha pelo rosto ao se dar conta do próprio aperto. O voo termina, e eles retornam ao chão sob um céu nublado. Dois atendentes mais velhos observam enquanto a pequena Eva, revertida, aparece entre eles. O recém-chegado permanece com uma expressão composta e severa, ocultando sua turbulência interior. Eles temem que, longe de apaziguar Mateu, toda aprovação apenas o tenha irritado ainda mais. Com o rosto endurecido pela determinação, declara que está bem, ordena que Mateu diga seu preço, prometendo pagar 3 vezes esse valor. O conselheiro mais velho está radiante, dizendo a Mateu que a conversa foi bem sucedida, e que ele deve construir a escola. Mateu está completamente confuso, perguntando se o recém-chegado não estava irritado com ele. O recém-chegado se dirige diretamente a Mateu. Com uma expressão séria e focada, declara que Mateu se tornará um recurso valioso para o país. Promete apoiar seu crescimento em troca de cooperação inabalável. Mateu agradece, percebendo que finalmente foi verdadeiramente reconhecido pela realeza. Mais tarde, a realeza dispensa os presentes, instruindo-os a não deixar ninguém entrar na residência. Dentro de seus aposentos privados, começa a desabotoar o casaco formal de estilo militar. Com um suspiro cansado, fecha a porta atrás de si com um baque definitivo. Remove o boné, deixando que seus longos cabelos loiros caiam pelas costas. Em seguida, ela desabotoa e desliza para fora das calças, revelando sua verdadeira forma. As faixas apertadas no peito são removidas, libertando sua silhueta do disfarce masculino. Agora uma jovem mulher, ela segura o peito, intrigada com a estranha e dolorosa pulsação. Uma lembrança do rosto sincero de Mateu passa por sua mente. Ela o considera uma pessoa bonita. Murmura seu nome. Mateu, hein? Com uma expressão pensativa no rosto. Segura um frasco de tinta, evidência de sua sessão de trabalho durante toda a noite. Na manhã seguinte, a jovem se espreguiça exausta, suspirando por finalmente ter terminado. Espiando pelas cortinas, percebe que levou até o amanhecer para concluir. Sua expressão se transforma em determinação. Agora ela pode ir ver a aula de Mateu. Uma lembrança da sombria vidente vem à tona enquanto ela decide confirmar a profecia. Um atendente a cumprimenta, mas ela anuncia que terminou e que tem assuntos urgentes a tratar. Uma ordem urgente é dada para preparar uma carruagem, instruindo que seja carregada com o máximo de livros possível. Algum tempo depois, uma magnífica e ornamentada academia está concluída, com suas grandiosas cúpulas alcançando o céu. O jovem Mateu e sua companheira dragão, Eva, ficam maravilhados com o tamanho impressionante do novo edifício. Com Eva empoleirada em seu ombro, Mateu espreita cautelosamente o interior da imponente estrutura, ao entrar em um vasto e vazio salão de palestras. Ele se pergunta em voz alta se deve usar todo aquele espaço sozinho. Uma mulher severa de óculos se apresenta como Waltraud, sua instrutora exclusiva a partir de hoje. Waltraud então informa Mateu que há um convidado os observando das arquibancadas superiores do salão. Mateu fica chocado ao ver a Alteza, e exige saber por que a realeza está presente. A Alteza declara friamente que é natural inspecionar a escola na qual investiram. Embora Mateu se preocupe por não ser confiável, instruindo-o a não se importar com eles, a Alteza diz para simplesmente começar a aula. Waltraud ajusta os óculos, reconhecendo o desejo de Mateu de aprender magia, e afirma que começarão pelo básico. Com determinação, Mateu concorda, mantendo o olhar fixo na instrutora e na Alteza que observa. Dos assentos superiores, a Alteza pondera silenciosamente sobre o poder de Mateu em relação ao caso do dragão vermelho. Também se questiona se isso é o que a vidente profetizou, com uma expressão cheia de dúvida. Waltraud inicia a aula explicando que a magia é ativada pela combinação de 2 tipos, branca e negra. Um diagrama ilustra como os humanos devem converter sua magia negra inata em magia branca para poder utilizá-la. Mateu
levanta a mão com entusiasmo, perguntando se isso significa que dragões como Eva possuem ambos os tipos de magia desde o nascimento. Waltraud confirma que sim, explicando que os dragões são mais rápidos porque não precisam realizar essa conversão. Uma expressão de compreensão surge no rosto de Mateu ao perceber que a força de um mago se baseia na eficiência dessa conversão. Impressionado com sua rápida assimilação, Waltraud sugere que ele deve ser capaz de usar magia sem nenhum problema. A Alteza observa Mateu atentamente do alto, com um olhar afiado e calculista. Mateu sente a pressão de estar sendo testado, sabendo que falhar nas expectativas seria desastroso. Waltraud percebe a impaciência da Alteza e sugere que comecem o processo de transformação. Quando a Alteza se prepara para agir, um lampejo de reconhecimento cruza seu rosto. Seus olhos se arregalam levemente ao perceberem que conhecem aquela sensação. A Alteza pensa consigo mesma que reconhece aquela sensação mágica e específica. Mas Mateu age primeiro, canalizando uma aura poderosa e perguntando se é assim que se faz. Waltraud fica desconcertada, murmurando que ele já está fazendo corretamente. Mateu observa de baixo, ligeiramente confuso com as reações deles. A Alteza cobre o rosto num gesto de exasperação derrotada. No entanto, um sorriso presunçoso revela que está completamente satisfeito com a impressionante demonstração de Mateu. Waltraud estala a língua, pensando que aquilo parece mais uma exibição do que um aprendizado. E que ela não pode exatamente matá-lo por causa de seu talento. Seguindo em frente, ela ordena que Mateu inicie as habilidades práticas, lançando feitiços conforme instruído. Sua tentativa de feitiço de gelo produz apenas um minúsculo floco de neve. O feitiço de fogo resulta em uma patética baforada de fumaça na ponta do dedo. Por fim, o feitiço de vento conjura um pequeno redemoinho apático. A Alteza observa essa sequência de fracassos com uma expressão pensativa e focada. Mateu, interpretando mal a situação, sorri com confiança, achando que vai impressioná-los em seguida. Waltraud o chama para frente e pergunta se ele percebeu que a proporção entre magia branca e magia negra era diferente em cada feitiço. Ela demonstra com uma energia crepitante, sugerindo que ele aplique a mesma fórmula a um feitiço de raio. Uma expressão de compreensão súbita e profunda surge no rosto de Mateu. Ele estende a mão, concentrando-se em ajustar a proporção de suas energias mágicas. Um brilho intenso de relâmpago irrompe de sua palma, surpreendendo até a si mesmo. A instrutora fica completamente sem palavras, seus óculos tortos devido à descarga mágica. Mateu permanece com o braço erguido, com uma expressão de poder confiante no rosto. O relâmpago explode no alto em uma exibição espetacular de pura energia, semelhante a fogos de artifício. Waltraud murmura que isso vai além de uma simples aplicação, enquanto Mateu observa que a sensação é a mesma que teve com Eval. Do nível superior, a Alteza olha para baixo e diz a Mateu que ele foi bem. Acrescenta que a recompensa que trouxeram não foi desperdiçada e o convida a acompanhá-los. Com um efeito sonoro dramático, uma pilha enorme e imponente de livros surge do nada. Mateu fica boquiaberto ao perceber que são todos livros mágicos e supõe que sejam um substituto para os livros didáticos. Radiante de alegria, Mateu agradece à Alteza, que explica que havia solicitado aqueles livros, mas eles ainda não tinham chegado. A Alteza sorri, satisfeita com o resultado e feliz por tudo ter dado certo. Cerrando o punho em uma vitória silenciosa, pensa que finalmente derrotou Lorenz. Em seguida, se volta para a instrutora e pergunta se o julgamento dela sobre Mateu ainda é desfavorável. Mateu percebe que a Alteza parece indisposta e pergunta se está tudo bem. A instrutora, desconcertada, exclama que não acredita que ele esteja usando palavras tão simples. Mateu demonstra preocupação, observando que Sua Alteza não parece bem, e sugere uma breve pausa. Sua Alteza fica impressionada com o fato de Mateu, apesar de seu grande poder, mostrar tanta consideração pelo imperador. Tomada por uma nova determinação, Sua Alteza cerra os punhos, ela respira fundo. Decidindo sobre um curso de ação, Sua Alteza se levanta com determinação, perguntando se estão realmente bem. Para surpresa de todos, Sua Alteza começa a organizar a enorme pilha de livros. Os livros estão espalhados em uma bagunça caótica. O instrutor pergunta se tem certeza, mas Sua Alteza insiste que está tudo bem, e pede ajuda para limpar. Enquanto organiza, Mateu pega um livro muito antigo. Observando que deve ser um item raro, o instrutor se anima, apontando a escrita antiga e difícil.
provavelmente uma forma de magia ancestral. Ela fica envergonhada ao perceber que estava prestes a sugerir decifrá-lo para a próxima aula. Uma revelação chocante atinge Mateu enquanto ele lê o texto, se perguntando que tipo de presente de reencarnação é esse. Seu pensamento silencioso é dito em voz alta, deixando Sua Alteza e o instrutor em silêncio absoluto. O instrutor se inclina, perguntando com intensidade se Mateu realmente consegue ler o texto antigo. Mateu explica que parece que ele simplesmente sente o significado, em vez de lê-lo. Sua Alteza observa que a sensação é a mesma que Eva tem ao se transformar. O instrutor comenta que nem mesmo os magos de mais alto nível que ela conhece conseguem ler aquele texto. Mateu está lendo um livro mágico que nem ela consegue decifrar. Sua Alteza acredita que, sendo Mateu, talvez seja possível. Eles têm um pedido a fazer, confiando no poder recém-descoberto de Mateu. Uma carroça puxada por cavalos aparece, sinalizando um teste prático de magia de cura. Sua Alteza explica que um operário que trabalhava na construção da academia quebrou a perna. Um flashback mostra Sua Alteza visitando o homem e seu filho, que os cumprimenta alegremente. A Alteza decide que, mesmo que o dinheiro não possa ajudar, seu status lhe confere um papel a desempenhar. Mateu concorda em tentar, com uma expressão séria e determinada. Um atendente os guia até o quarto do paciente, agradecendo por terem vindo. A Alteza pergunta ao homem ferido sobre sua condição. Ele explica que a medicação apenas ameniza a dor constante e latejante. A Alteza espera que Mateu possa, ao menos, aliviar o sofrimento do homem. Mateu concentra sua intenção, com o olhar firme e determinado. Um pequeno objeto esférico e negro subitamente se materializa sobre o dedo enfaixado do homem. O orbe cintila e se transforma em uma pequena e fofa criatura de energia negra, semelhante a um ursinho. Tanto Mateu quanto a Alteza ficam surpresos com a estranha manifestação. De repente, Eva aparece sobre a cabeça de Mateu, rosnando ferozmente para a criatura. Mateu pergunta à instrutora se ela também consegue ver a criatura peluda e completamente negra. A instrutora explica que, embora não possa vê-la, os ensinamentos falam de doenças que se manifestam como monstros negros. Considerando a reação hostil de Eva, Mateu compreende a situação. Ele percebe que não pode simplesmente tocar diretamente o ferimento. Com um olhar determinado, decide canalizar sua magia diretamente na criatura. Recorrendo ao livro antigo, visualiza a fórmula mágica para atingir a criatura da dor. Com a mão estendida, uma luz suave emana, enquanto ele lança o feitiço. A criatura negra que manifestava a dor no pé do homem se dissolve em partículas de luz inofensivas. A Alteza fica chocada, perguntando se Mateu está bem. Enquanto a instrutora explica que a criatura negra desapareceu, os olhos da instrutora se arregalam em total e absoluto espanto diante da cena à sua frente. O homem curado abraça sua esposa com alegria, enquanto sua jovem filha chama pelo pai. Ele se levanta na cama, demonstrando ao príncipe que a dor em sua perna desapareceu. A instrutora fica maravilhada ao testemunhar uma técnica lendária de cura que não utiliza nenhum equipamento mágico. Mateu solta um suspiro suave de alívio, simplesmente feliz por seus esforços terem sido bem-sucedidos. O homem curado se volta para Mateu, com o rosto iluminado pela gratidão, agradecendo-lhe efusivamente. O príncipe dá um tapinha brincalhão na cabeça de Mateu. Elogiando sua maravilhosa atuação em meio à comoção, ele se gaba para a instrutora de que Mateu curou um osso quebrado em um único e incrível instante. A multidão murmura em admiração, percebendo que um milagre aconteceu sem a presença de médicos. O príncipe observa com determinação sombria, pensando que louvar Mateu é um dever que cabe somente a ele. A professora na multidão sugere que Sua Alteza escolte Mateu para longe da aglomeração crescente. Mateu estende a mão e, com confiança, segura a mão enluvada do príncipe. Com um sorriso brilhante e inocente, ele diz alegremente ao príncipe que é hora de ir embora. O príncipe fica momentaneamente surpreso com o gesto familiar, porém, inesperado. Um colossal dragão aterrissa, e Mateu observa que terão de deixar a carruagem para trás. Olhando para cima, ele pergunta em que direção fica o castelo, refletindo que, em breve, se tornará famoso. O príncipe, agora voando, lamenta não ter sido mais discreto com essa demonstração de poder. Ele expressa sua frustração, questionando por que Mateu está zombando dele, por estar cansado. Voando pelo céu, Mateu pergunta se o príncipe está bem, observando que já está acostumado a voar.
Ele aponta ao príncipe que eles vieram todo esse caminho sem uma única pausa. O príncipe ignora a preocupação, com um gesto, insistindo que não está cansado. Ele aponta ao príncipe que eles vieram todo esse caminho sem uma única pausa. O príncipe ignora a preocupação com um gesto, insistindo que não está cansado. Agarrando a Alteza pela mão, exige saber o que o garoto fez com ele. Mateu o encara, com olhos calmos e perceptivos, afirmando que entendeu a situação. O príncipe, completamente desconcertado, pergunta o que ele poderia ter entendido. Mateu revela que sabe que o príncipe está sofrendo de uma privação de sono extrema e avassaladora. Ele se oferece para curar o príncipe exausto, que hesita por um breve e orgulhoso momento. Com um suspiro de derrota, o príncipe concorda, confiando-se aos cuidados mágicos de Mateu. Educadamente, Mateu se desculpa e coloca a mão na testa do príncipe para iniciar a cura. Do lado de fora, a silhueta alada do dragão Eva se afasta da sala imponente. Mateu pergunta como ele se sente, e o príncipe confirma que se recuperou, sua suspeita agora certeira. Mateu pergunta o que ele confirmou, percebendo uma mudança súbita e séria no humor do príncipe. Com nova determinação, o príncipe anuncia que tem um presente e solicita ser levado à sua mansão. Eles chegam a um grande salão ladeado por guardas que recebem seu governante de volta. Mateu comenta sobre a recepção grandiosa e pergunta por um homem chamado Hermann. Um mordomo de aparência severa, com o cabelo penteado para trás, se adianta e anuncia sua presença. O príncipe apresenta Mateu Rockwell ao mordomo de rosto austero, Hermann. Tendo testemunhado o poder de Mateu pessoalmente, o príncipe decide conceder-lhe sua recompensa imediatamente. Hermann fica chocado, questionando se a recompensa é realmente destinada a essa mera criança. O príncipe o encara com um olhar frio e intimidador, perguntando se há algum problema. Hermann se recompõe rapidamente, faz uma reverência e promete preparar a recompensa imediatamente. Um painel de transição negro e austero muda a cena para um novo local, mais solene, em uma câmara vasta, de teto alto. Hermann anuncia que os preparativos estão concluídos. O príncipe ordena que o jovem Mateu se ajoelhe diante dele. Sem hesitar, Mateu se abaixa sobre um dos joelhos em um gesto de respeito. Com um som agudo de aço, o príncipe desembainha uma espada magnífica e ornamentada. A lâmina reluzente é ricamente detalhada, um poderoso símbolo da autoridade real. Ele abaixa a ponta da espada, parando pouco antes de tocar o ombro de Mateu. Pergunta se Mateu jurará lealdade inabalável por toda a vida a ele e ao império. Mateu ergue o olhar, os olhos firmes, e declara com convicção sua lealdade. O príncipe fecha os olhos por um breve instante, aceitando o juramento solene do garoto. Ele inicia a proclamação formal, falando como representante do Deus Criador. Concede ao menino ajoelhado o grandioso e inesperado título de Cavaleiro do Dragão. Mateu fica atônito, sussurrando para si mesmo, incrédulo, que agora é um cavaleiro. O olho reptiliano da dragão Eva brilha, com uma luz súbita e intensa. Dois oficiais murmuram, incrédulos, questionando como uma criança poderia ser feita cavaleiro. Um deles comenta que toda a situação parece completamente impossível. Um rugido ensurdecedor e devastador irrompe do lado de fora das muralhas do castelo. Os oficiais e criadas agarram a cabeça, estremecendo com o volume avassalador do som. Mateu grita o nome de sua dragão, Eva. Reconhecendo o poderoso rugido, ele lhe diz calmamente que está sendo barulhenta demais e que se acalme imediatamente. Lá fora a grande dragão silencia, com a cabeça abaixada em obediência humilde. Os espectadores, atônitos, ficam impressionados por ele ter parado a dragão com uma única palavra. Eles percebem que conceder-lhe o título de Cavaleiro dos Dragões era o único caminho lógico. Mateu parece alheio ao próprio poder, perguntando em voz alta se fez algo errado. Ele se volta para o príncipe com um olhar de desculpas, que apenas pergunta por que ele está se desculpando. Um pequeno sorriso, cheio de entendimento, surge nos lábios do príncipe. Divertido com a falta de consciência de Mateu, as criadas e os oficiais estão radiantes, prometendo apoiar seu novo herói. O príncipe concorda que um domínio é certamente uma necessidade para o novo cavaleiro. Tomado por um novo senso de propósito, Mateu aceita o grande desafio. O príncipe ergue a mão para o céu, pronto para qualquer responsabilidade que venha a seguir. A voz do príncipe narra que concede a Mateu todos os céus do império. Declara que testemunhará o momento em que a história será feita por esse ato,
sem precedentes. Mateu olha para o céu vasto, pensando que ali sua companheira Eva pode ser livre. Hermann e os oficiais observam com reverência, concordando que esse momento será gravado na história. O príncipe, em tom de brincadeira, pergunta se um título e um domínio não são um pouco solitários por si só. Mateu sorri, seu rosto se fechando em uma expressão de pura e genuína alegria. O príncipe fica sem palavras, como se uma flecha metafórica de encanto tivesse atingido seu coração. Ele decide enviar 10 caixas de livros da próxima vez, determinado a não perder para Laurence. A notícia do novo status de Mateu se espalha como fogo pelo país. Seu avô Laurence o envolve num abraço apertado, proclamando-o um patrimônio mundial. Laurence argumenta que, para receber um domínio tão grandioso, é preciso dinheiro e seguidores. Mateu aponta logicamente que, como ninguém vive no céu, não há como cobrar impostos. Laurence ignora a objeção com um sinal de positivo, declarando que cuidará de todas as finanças pessoalmente. O príncipe irrompe no recinto, tendo escutado o plano, e aponta um dedo acusador. Ele argumenta que, se não há arrecadação de impostos, o Estado deve fornecer subsídios. Em seguida, entrega a Mateu seu próprio cartão mágico, um sem qualquer limite de gastos. O cartão ilimitado do príncipe vence facilmente a oferta de Laurence de 100 barras de ouro. Laurence murmura derrotado, sem acreditar que perdeu para uma criança em questões de dinheiro. Uma nova ideia lhe ocorre, ao perceber que existem outras formas de agradar Mateu. Ele ordena que alguém vá até o armazém e lhe traga uma espada lendária. Uma criada retorna, apresentando a espada de longa lâmina embainhada ao grupo que aguardava. Laurence instrui a criada a tentar retirar a espada da bainha. Ela segura o punho e puxa com toda a força, mas a lâmina não se move. Laurence observa que, como esperado, ninguém jamais conseguiu empunhar aquela espada. Mateu reconhece a cena como parte da antiga lenda da espada na pedra. A lenda fala de uma espada que escolhe seu portador, que então conduzirá o mundo à paz. Laurence, em tom de deboche, desafia Mateu, sugerindo que seu vasto conhecimento deveria permitir que ele a retirasse. Com um simples movimento, Mateu saca a espada com facilidade, intrigado com a simplicidade do ato. A mandíbula de Laurence permanece aberta em total incredulidade diante da visão impossível. O senhor idoso e uma criada cobrem o jovem Mateu de elogios, declarando que ele é verdadeiramente incrível. Mateu, segurando o cabo, percebe com um sobressalto que perdeu a chance de devolvê-lo. O príncipe sente sua própria magia sendo drenada, reconhecendo a sensação desde o nascimento de Eva. Com um som suave e etéreo, a lâmina física da espada parece se desmaterializar completamente. Laurence, o homem idoso, aponta em choque, questionando por que a lâmina desapareceu. Ele se encolhe quando uma dor aguda e repentina atravessa sua mão, assustando-o. A criada vê sua mão ferida e rapidamente se oferece para chamar um médico. Ele a dispensa com um gesto, insistindo que o ferimento é superficial e que a lâmina ainda está ali. Mateu identifica calmamente o estranho fenômeno com uma única palavra cheia de significado: sobrecarga. Os outros estão confusos. E Mateu admite que só aprendeu sobre isso em suas aulas. O imperador começa a explicar o conceito, fazendo referência à antiga guerra sagrada contra os demônios. Eles concluem a explicação, afirmando que o objeto se sublima em um instrumento divino. Uma imagem poderosa mostra Mateu apoiado por uma figura angelical, definindo isso como overdrive. O punho brilhante, sem lâmina, é apresentado como sendo verdadeiramente uma obra magnífica de um anjo. Laurence observa em completo deslumbramento, sussurrando o quão divino e sagrado é aquele espetáculo. Ele se maravilha com a habilidade de Mateu em usar uma técnica angelical, questionando se ele é amado por Deus. O imperador sorri com orgulho, declarando que o nome de Mateu será agora lembrado por causa disso. Uma versão minúscula e chibi do imperador aparece furiosa, irritada por ter sido superada mais uma vez. O imperador e Laurence entram em uma frenética competição sobre qual novo presente dar a Mateu. Mateu observa a troca de palavras entre eles, notando com cansaço a discussão de alto nível, porém um tanto infantil. O príncipe pigarreia, pedindo desculpas por ter se deixado levar pelo momento. Ele anuncia que há mais um assunto importante que deseja tratar naquele dia. A expressão de Mateu se torna séria ao ser informado de que realizará um rito sagrado no dia seguinte.
Em um antigo santuário, ao ar livre, Mateu comenta sobre as impressionantes estruturas de pedra ao redor. O príncipe explica que o verdadeiro poder ali é o espírito da própria terra. Ele conta a lenda de como a voz do espírito uma vez despertou toda a região. Uma visão do espírito gracioso mostra sua respiração fazendo flores desabrocharem. O príncipe afirma que essa é uma das lendas mais queridas e importantes do país. Mateu questiona se é realmente certo que apenas ele realize uma cerimônia tão grandiosa. O príncipe afirma com firmeza que, como soberano, decreta que assim será. No silêncio da floresta, o príncipe anuncia o início do ritual. Ele invoca a Grande Mãe Terra para que conceda sua proteção divina sobre eles. Uma forma amorfa, semelhante a uma massa de luz pura e cintilante, emerge do solo. Mateu acha a forma estranha e trêmula do espírito da terra bastante assustadora. O príncipe ofega quando o espírito começa a balbuciar em uma linguagem completamente incompreensível. Surpreso com o rumo dos acontecimentos, o príncipe é interrompido por Mateu, que assume o controle. Ele pede que olhem para seus pés com uma expressão determinada enquanto se prepara para intervir. Relembrando a sensação de despertar Eva, ele decide misturar sua magia negra e branca. Ele bate com força a mão sobre o círculo mágico, rugindo para que o feitiço se execute. A massa uniforme de luz começa a vacilar e se distorcer sob a pressão mágica. A luz se condensa, sua forma indistinta começando a assumir um contorno novo e mais definido. O espírito renasce como uma mulher serena e bela, de cabelos longos e traços élficos. Os olhos da bela mulher se abrem com um suave e surpreso suspiro. Olhando ao redor, confusa, ela se pergunta onde está e o que aconteceu. Mateu a cumprimenta com alegria, e ela responde com as bochechas infladas, dizendo que consegue entendê-lo. Ela fica chocada ao perceber que ele também entende sua linguagem espiritual, algo que ela achava impossível. O príncipe e Laurence observam, maravilhados por também conseguirem compreender suas palavras. Mateu explica, casualmente, que aplicou o sentimento do despertar de Eva para dar a ela uma forma física. Ele começa a se dirigir à mulher, hesitando sobre como chamá-la adequadamente. A mulher espiritual se apresenta com majestade como Onodrum, o grande espírito da terra. Sua postura se desfaz quando seus olhos se enchem de lágrimas de choque repentino e emoção avassaladora. Ela conta que por anos, sua forma era indistinta, e sua voz não era ouvida pelos mortais. Lágrimas escorrem por seu rosto, enquanto confessa seu profundo medo de ter desaparecido sozinha. Ela dá um passo à frente, e seu desespero solitário se transforma instantaneamente em gratidão profunda. Abraçando um surpreso Mateu, ela o declara seu salvador. Olha para ele com os olhos brilhando, perguntando o que poderia fazer para retribuí-lo. Oferecer-lhe dinheiro, terras ou poder, sua adoração por ele imediatamente evidente. O príncipe observa de lado, incomodado com a demonstração e com a reação corada de Mateu. Laurence Chibi observa, preocupado sobre o que fazer diante da situação que se agrava. Um painel de transição mostra as árvores exuberantes e verdejantes do santuário da floresta. Onodrum continua pressionando Mateu sobre o que ele deseja, mas ele não consegue pensar em nada. Laurence Chibi murmura que absolutamente não quer se envolver nessa batalha de afeto. Mateu tenta minimizar seu papel, questionando se realmente merece ser chamado de salvador dela. Onodrum aponta para sua forma ainda instável, insistindo que viu seu estado crítico e decadente. Ela exclama que, se ele tivesse chegado alguns centenas de anos depois, ela certamente teria morrido. O Onodrum confronta o príncipe, acusando-a de ser quem quase a matou. Ele fica desconcertado, perguntando o que poderia querer dizer com tal acusação. Ela explica que o contrato entre eles foi uma troca de sua magia branca pela magia negra humana. Ela estufa as bochechas, reclamando que o esgotamento unilateral de poder era necessário para sobreviver. Laurence intervém para mediar, sugerindo que discutam um novo contrato com os magos mais tarde. Onodrum junta as mãos, expressando quanto está profundamente grata a Mateu. Ela declara que não deseja posses, o que realmente deseja é o corpo dele. O príncipe fica horrorizado, balbuciando sobre que direito Onodrum teria de tomar tal decisão. Ela insiste que Mateu ainda é uma criança, mas Laurence observa calmamente que as aparências podem enganar. Onodrum olha para Mateu com uma expressão curiosa, perguntando se ele é realmente uma criança. Ela leva um dedo aos lábios, pensando que ele certamente não parece ser.
Ela explica que os espíritos julgam pela magia, então, a idade física de uma pessoa é irrelevante. Mateu pergunta seriamente se ela acha que ele permitiria que ela tomasse seu corpo tão facilmente. Lawrence reflete que, mesmo para um espírito, a magia de Mateu é superior à de qualquer mago. Onodrum tem uma ideia e se oferece para compartilhar sua magia branca com ele. Os olhos de Mateu se arregalam ao compreender instantaneamente a implicação de sua poderosa oferta. Um diagrama ilustra como isso elimina a necessidade de converter magia negra em branca. Ele percebe que isso lhe permitirá conjurar sua magia de forma muito mais rápida e poderosa. Ele conclui que essa seria uma forma justa e aceitável de retribuir o resgate dela. Com um sorriso radiante e agradecido, ele aceita com entusiasmo sua proposta generosa. Onodrum se inclina e sela o novo contrato com um beijo suave em sua bochecha. O príncipe explode de ciúmes e fúria, exigindo saber por que ela o beijou. Onodrum lhe diz que o contrato está concluído e o incentiva a testar sua nova magia. Ele sente um novo poder subindo pelos pés, como se fosse puxado diretamente da terra. Concentra-se em regenerar um galho de árvore quebrado com um poderoso gesto de 2 dedos. A madeira morta do galho começa a crepitar e brilhar com uma nova vida vibrante. Um novo broto surge rapidamente da madeira restaurada, um testemunho de seu poder. O galho cresce com velocidade impressionante, brotando folhas verdes, frescas e saudáveis. O galho está completamente restaurado, e Mateu percebe que agora pode usar magia de recuperação vegetal. Ele pergunta se pode dar a ela sua magia em troca, uma sugestão que ela acha incomum. Ela explica que os humanos não são tão habilidosos com magia quanto os espíritos. Então, decide tornar toda a área seu domínio, para reequilibrar seu excesso de magia branca. Para selar o segundo contrato, dessa vez ele beija. O olho de Onodrum se arregala de surpresa ao sentir o calor agradável do poder dele. O príncipe, tremendo de raiva, exige saber por que Mateu está sendo envolvido em seus assuntos. A mulher espiritual Onodrum sente uma ternura calorosa, mais forte do que qualquer magia que já conheceu. Mateu incentiva a hesitante Onodrum a tentar usar seu poder recém-equilibrado, com um sorriso confiante e uma afirmação suave. Ela concorda que é capaz. Ele apresenta um pequeno vaso com 2 sementes, instruindo-a a fazer apenas uma brotar. Ela segura o vaso, concentrando-se intensamente enquanto mistura sua magia com a dele. Em uma explosão de energia, um único broto saudável irrompe do solo. Ela exclama com alegria que conseguiu ajustar e controlar sua magia com sucesso. Onodrum se preocupa em tomar poder demais para si, mas a tranquiliza com alegria. A admiração dela aprofunda-se, e ela expressa um desejo sincero de servi-lo ainda mais. Seu foco agora está inteiramente voltado para Mateu. Seus olhos se tornam penetrantes enquanto ela proclama sua verdadeira identidade, Onodrum, o espírito que governa a grande terra. O jovem príncipe leva as mãos à cabeça quando a poderosa voz de Onodrum ecoa diretamente em sua mente. Um círculo mágico brilhante e intricado se materializa aos pés dela, enquanto ela levita levemente. Erguendo a mão ao céu, ela concede a Mateu Rockwell uma proteção divina equivalente à dos impérios. A força de sua proclamação poderosa envia uma onda de choque por toda a terra. A energia imensa irradia para fora, cobrindo toda a paisagem. Mateu examina a nova aura cintilante ao seu redor, identificando-a como uma poderosa barreira. Onodrum, corando timidamente após sua grandiosa demonstração, pergunta o que ele acha. O príncipe murmura incrédulo, questionando por que Onodrum nunca lhes concedeu tal proteção. Um conselheiro mais velho treme, completamente abalado pela magnitude do poder recém-presenciado. A senhora envolve Mateu em um abraço choroso e jubiloso, chamando-o de herói. Onodrim se junta ao abraço por trás, declarando que seus próprios braços esguios são insuficientes para expressar sua magnificência. Eles decidem que um título formal é a melhor maneira de transmitir sua grandeza ao povo. O imperador aponta dramaticamente, anunciando que apenas ele pode conceder-lhe seu segundo título, Guardião da Grande Terra. Uma montagem de afeto começa, iniciando com o amor dedicado de seu avô, prossegue com a devoção possessiva do imperador, quase ameaçadora para sua carreira. Surge então a reverência profunda dos espíritos, um poder além da compreensão humana. Até mesmo seu lendário companheiro dragão observa com adoração pura e incontestável.
enterrado sob um cobertor. Mateu se pergunta até onde irá esse afeto avassalador. Alguns dias depois, um Mateu sonolento está sendo ajudado por uma criada a vestir-se para o dia. Onodrim, agora residente permanente da mansão, o cumprimenta com um animado bom dia. Ela explica que começou sua própria pesquisa sobre a magia da terra que recebeu dele. No entanto, admite que sua pesquisa é cara e que ficou sem dinheiro. Com um olhar determinado, Mateu diz com confiança para ela deixar esse assunto com ele. Onodrim pisca de forma brincalhona, prometendo ensinar a ele um segredo muito útil em troca. A cena muda para a vasta e sombria extensão de uma floresta profunda. Eles se aventuram por entre as árvores, com o som dos pássaros ecoando pelo dossel. Onodrim flutua acima de Mateu enquanto ele abre caminho pela vegetação densa. Ela aponta para baixo, direcionando sua atenção ao chão sob seus pés. Ele nota um trecho peculiar de terra onde a grama parece ter sido removida. Por trás, ela guia sua mão, dizendo que ele pode sentir a magia da terra. Ele se abaixa em direção ao solo, sentindo uma estranha ressonância. Como se algo estivesse enterrado profundamente, sob a orientação dela, ele se concentra, canalizando sua magia para as raízes da árvore que percebe. O chão treme e se rompe, empurrado para cima por uma força poderosa e invisível. Uma coluna maciça e retorcida de raízes entrelaçadas irrompe violentamente da terra. Onodrim percebe que as raízes estão firmemente enroladas em torno de algo sólido. Com um grunhido de esforço, Mateu se esforça para levantar a tampa de um baú pesado e ornamentado. A tampa se abre com um clique suave, revelando um tesouro deslumbrante. Ele encara em total descrença, questionando se a montanha de ouro à sua frente é real. Onodrim confirma que é, de fato, um tesouro há muito enterrado. Ela declara que tal riqueza material é destinada aos humanos, e que ele deve ficar com ela. Mateu raciocina que, como o dono original já se foi há muito tempo, o tesouro pertence a quem o encontrou. Ele sorri radiante, animado por poder continuar sua pesquisa sem impedimentos. Onodrim cora de prazer, feliz por ter sido útil a ele. Ela expressa sua alegria, e ele observa que o carinho dela agora se manifesta em escala global. De volta à mansão, o velho Onodrim encara, boquiaberto, em total espanto. Ele questiona a origem da enorme pilha de tesouros que agora preenche o cômodo. O pequeno dragão Eva estufa o peito com orgulho, como se estivesse explicando toda a aventura. A história de sua incrível descoberta continua. Mateu explica que agora pode fazer mais com a magia da terra, graças à ajuda de Onodrim. Ele ergue uma única gema brilhante, como exemplo de suas novas habilidades. Onodrim acrescenta que, sem seu conhecimento inato, as lendas sobre tesouros enterrados poderiam ter sido perdidas para sempre. Seus companheiros comentam que, de certa forma, isso é ainda mais deslumbrante do que ouro. Uma breve visão fantástica mostra Mateu como um deus do mar, ponderando sobre sua próxima conquista. De volta à realidade, ele ri da ideia impossível com um sorriso tímido. Como se tivesse sido invocado pelo pensamento, o imperador aparece, perguntando se ele quer ir ao mar. Eles explicam que tem assuntos oficiais a tratar em um resort à beira-mar. Mateu se maravilha com o poder impressionante do afeto devotado de todos, que faz as coisas acontecerem. O imperador pergunta se ele vai recusar, observando que é um pedido difícil de negar, achando difícil dizer não. Mateu concorda com entusiasmo, dizendo que parece divertido. A expressão de Evan se endurece, enquanto ordena com firmeza que seus assistentes iniciem os preparativos. Uma sensação de apreensão toma conta de Mateu, que pressente que outro incidente está prestes a acontecer. Alguns dias depois, ele está em uma praia de areia, diante do vasto oceano. Chama sua companheira Eva, alertando-a para não se afastar demais na água. O imperador está ao seu lado, comentando sobre o som reconfortante das ondas quebrando. A capa escura deles esvoaça com a brisa do mar enquanto caminham pela praia. Mateu pergunta em tom de brincadeira se não estão com calor usando aquele traje militar formal. Evan responde enigmaticamente que abandonar sua forma ali é prova de seu status como imperador. O grande dragão acredita que seus companheiros estão sendo agradecidos e sente uma alegria interior. A pequena Eva se vira de forma brincalhona e lança um jato de água no imperador. O imperador se surpreende com o inesperado respingo de água fria. Uma breve visão revela Mateu,
e Andrum realizando um grandioso círculo mágico, para se proteger da água. Mateu repreende Eva por seu comportamento travesso. Evan diz suavemente a Mateu que está tudo bem, minimizando o incidente. Eles sorriem, agradecendo a Eva por demonstrar preocupação à sua maneira. Evan então sugere que é hora de irem almoçar. Escondido nos arbustos próximos, Andrum suspira, dizendo que aqueles dois dão trabalho demais para se preocupar. Em uma mesa montada bem na praia, uma empregada sorridente serve a refeição de Mateu. Ele dá uma mordida reconhecendo seu mordomo com um som abafado de satisfação. O mordomo idoso o informa, com uma leve reverência, que todos os preparativos estão concluídos. Pés descalços são banhados pelas ondas suaves na beira da água. Uma bela mulher loira de biquíni está serenamente no oceano. Mateu acredita que é uma dublê. Ela questiona por que uma mulher seria substituta do imperador, que é homem. Ao perceber sua gafe, ela fica desconcertada, entendendo a implicação da pergunta. Para disfarçar, exclama, o quão belo é Sua Alteza, justificando assim a confusão. O imperador Evan engasga com a comida, surpreso com a brincadeira de Mateu. A criada se desculpa rapidamente pela ousadia e pelo rompantã. Evan diz que está tudo bem, parecendo apreciar o elogio sincero de Mateu. Mateu brinca alegremente que os sósias são tão convincentes que ele chega a ver Sua Alteza de roupa de banho. Seu comentário faz o comandante engasgar com a comida, o rosto tomado pelo choque. O comandante murmura um pedido de desculpas por sua reação. Mas Mateu o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Fitando o oceano, Mateu confessa que se sente mais relaxado e feliz do que nunca. Ele acrescenta que essa experiência maravilhosa é graças ao comandante, que pousa seus talheres. Um mensageiro chega gritando por Sua Alteza, interrompendo o garoto no meio da frase. O comandante se levanta exigindo saber o que está acontecendo, enquanto o mensageiro pede desculpas pela interrupção. Ele traz a notícia grave de uma rebelião em larga escala na nação aliada deles, Cucurulu. A notícia repentina da rebelião abala profundamente o comandante e seu associado. O rosto de Sua Alteza se endurece, preocupado com a crise que ocorre enquanto está longe de casa. O comandante explica que sua nação tem um pacto militar com Cucululuc, o que os obriga a ajudar. Um atendente confirma a declaração do comandante, dirigindo-se a ele respeitosamente como Mateosama. Sua Alteza declara que, como potência líder, eles devem ir em auxílio de Cucurulu. Ele se volta para Mateu, perguntando qual curso de ação ele acha que devem tomar. Com determinação inabalável, Sua Alteza afirma que terá uma solução até a manhã seguinte. Ele cerra o punho, com um olhar resoluto no rosto. Enquanto Mateu observa, o comandante argumenta que Cuculuc está longe demais para que possam chegar a tempo de impedir qualquer coisa. Mateu se afasta da janela, com o olhar firme, refutando simplesmente essa visão pessimista. Sua Alteza chama Mateu, instando-o a deixar assuntos sem importância para depois. Com seu dragão no ombro, Mateu faz a alegação impossível de que podem chegar lá em 1 hora. O comandante fica completamente sem palavras diante da declaração surpreendente de Mateu. Os dois assistentes estão igualmente chocados, com os olhos arregalados de incredulidade diante da afirmação. O comandante dá uma ordem ríspida ao seu assistente, Herman, para que prepare imediatamente o pacto oficial. Mateu se volta para sua companheira dragão, Eva, dizendo que é hora de se prepararem. Em uma escrivaninha, o comandante e seus homens apressadamente redigem os documentos oficiais para a jornada. O pacto oficial, enrolado, é entregue, selando o plano de ação. Com uma poderosa batida de asas, um dragão colossal alça voo rumo ao céu. 2 homens observam sua partida. Um deles admite que teria deixado pessoas morrerem se não fosse por Mateu. O comandante confessa que essa era uma situação que ele não teria conseguido resolver sozinho. O assistente concorda silenciosamente com a avaliação do comandante. Este conclui que o poder de Mateu terá uma influência significativa sobre o exército. A cena então se desloca para a sombria e ameaçadora floresta de Cucuruluc, o coração da rebelião. Um líder rebelde careca e resoluto pergunta aos seus homens se estão preparados para o que está por vir. Um dos soldados debocha, insinuando que o comandante é quem está com medo. O líder declara que recuperarão tudo o que foi roubado com a própria força. Seus homens começam a listar suas queixas, começando pelos impostos que aumentam sem explicação. Outro soldado lamenta a expansão militar que tomou suas terras. Um jovem chora.
falando dos muitos que desabaram de tanto trabalhar e sofrer. O líder sabe que pedir ajuda a outras nações seria um processo lento e burocrático. Com determinação sombria, ele cerra os dentes, percebendo que não há outra escolha senão lutar. Ele reconhece que disparar o grande canhão será o sinal para iniciar a rebelião. Um rebelde cerra os dentes, iniciando a contagem regressiva para disparar a arma colossal. Com um estrondo ensurdecedor, um dragão colossal despenca do céu, destruindo o chão diante do canhão. O líder rebelde fica paralisado. Seu rosto é a imagem perfeita do choque absoluto. Um dos seus homens grita alarmado, identificando a criatura como um dragão. De repente, Mateus surge sobre o cano do canhão, gritando para que parem com a rebelião. Ele apresenta um documento do príncipe imperial, mas os rebeldes só enxergam uma criança. Um soldado grita para o pirralho sair do caminho enquanto o líder se aproxima. O líder pega o documento, percebendo que aquela criança trouxe uma proposta oficial para inspeção. Ele lhe lê os termos: ajuda em forma de comida, roupas e remédios, se necessário. Mateus sorri alegremente, explicando que lhe disseram que esse documento acabaria com a rebelião. Os rebeldes ficam atônitos, sussurrando, incrédulos, que não precisam mais lutar. Um soldado expressa seu alívio quando o líder concorda em pedir ao garoto que cancele tudo. O líder, com uma expressão antes rígida, agora suavizada, pede ao garoto que transmita seus agradecimentos. Ao partir, Mateus se impressiona com o fato de Sua Alteza ter conseguido impedir uma rebelião sem sequer estar presente. O líder rebelde sorri, sabendo que foi a ameaça representada pela criança e seu dragão que realmente funcionou. Mateus toma um gole de sua bebida, pensando que não foi o plano do imperador. Ela apenas tinha os meios. Com determinação ardente, o imperador anuncia seu próximo passo: a criação de uma força aérea. A notícia surpreende tanto Mateus, que ele cospe sua bebida em um jato cômico. Os conselheiros de Sua Alteza já estão em alvoroço, animados com os planos para o pessoal e o orçamento. Mateus lamenta que as coisas estejam avançando sem ele, enquanto uma criatura comenta que o orçamento vai se resolver. A expressão do imperador se torna séria ao admitir que o principal problema é a falta de pessoal. Um conselheiro confirma que, embora alguns magos consigam levitar, nenhum é capaz de voar longas distâncias como Eva. Ele afirma diretamente que nenhum soldado ou mago do país consegue manter voo prolongado. O conselheiro pergunta se ela imagina começar com uma unidade pequena e especializada. A imperadora esclarece que sua intenção é criar uma força aérea adequada, reconhecida internacionalmente. Seu conselheiro rebate, dizendo que um exército composto por uma pessoa e uma criatura é simplesmente irrisível. Ela concorda com um suspiro, percebendo o quão absurda sua força aérea pareceria. Em uma praia, Mateus diz a Eva que se sente responsável por ter colocado todos em uma situação difícil. Eva solta um sherp determinado, mas Mateus diz que não é um bom momento para crescer. O imperador percebe a intenção de Eva e diz a Mateus para deixá-la fazer o que quiser. Mateus comenta como é incomum ver Eva tão assertiva, enquanto ela começa a brilhar. Quando uma enorme cabeça de dragão surge, Mateus pergunta ao seu companheiro o que está acontecendo. Um close em um olho reptiliano feroz sinaliza que uma transformação profunda está em curso. O colossal dragão vermelho fala, apresentando-se formalmente por seu verdadeiro nome: Evangeline. Ela se dirige a Mateus como grande pai, aquele que voa pelos céus. O imperador, observando a distância, fica completamente atônito com a cena. Ele grita em incredulidade, percebendo que o dragão não apenas cresceu, ele falou. Evangeline explica que, ao absorver a magia do espírito da terra através de Mateus, ela despertou. Mateus repete suas palavras: poder verdadeiro. O imperador protege os olhos, percebendo que o sol parece estar ressoando com Evangeline. Ela então nota formas escuras, imóveis pontilhando o céu, perguntando-se o que poderiam ser. Um conselheiro sugere nervosamente que talvez sejam apenas pássaros. Enquanto o som de asas batendo cresce, o olhar afiado de Mateus o corrige, afirmando com certeza que não são pássaros. Sombras gigantescas varrem o pequeno grupo, lançadas por incontáveis asas, batendo no ar. Um enxame deslumbrante de dragões desce dos céus em formação coordenada. A legião de dragões voa contra o sol, agora vermelho como sangue, seus rugidos ecoando. Eles pousam, suas silhuetas escuras cercando os humanos, enquanto Mateus ofega diante da imensidão do enxame.
Os conselheiros se encolhem de medo, choramingando que certamente serão mortos. Um dragão menor, de escamas brancas, aproxima-se de Mateu com uma postura gentil e calma. Ele esfrega suavemente sua cabeça na mão dela, emitindo um ronco baixo e reconfortante. O imperador fica desconcertada com o gesto gentil, sem entender o que está acontecendo. Evangeline anuncia que aqueles são os dragões que obedecem ao seu comando, oferecendo-os a Mathion. Mateu fica atônito, perguntando se essa demonstração impressionante é o que ela queria dizer. O imperador, com a mente acelerada, exclama em descrença, perguntando se isso ainda não é suficiente. Com seus conselheiros vibrando, ela declara que terão o único exército de dragões do mundo. Mateu é nomeado comandante supremo sem cerimônia, sem saber ao certo o que pensa sobre isso. Ao cair da noite, um dragão solitário sobrevoa o céu, símbolo dos acontecimentos do dia. Mateu agradece a exausta Eva por seus esforços, sua gratidão evidente na voz. Com um sorriso brilhante e sincero, ele expressa seus agradecimentos de coração à sua companheira. O imenso dragão blindado encara atentamente, seus olhos inteligentes processando as palavras de gratidão. Agora em sua forma minúscula, Eva se remexe de pura alegria, pensando em como está feliz por ter sido elogiada por seu papai. Eva sugere que, enquanto os outros estão ocupados com a limpeza, ela e Mateu deveriam brincar no oceano. Mateu aponta que o imenso poder dela poderia causar um tsunami, refletindo que ainda não entende sua linguagem. De repente, a cabeça de Eva se vira com um movimento perceptivo. E Mateu pergunta o que houve. Ao avistar uma figura caída na areia, Mateu grita em alerta e corre em direção a ela junto com Eva. Ele se ajoelha ao lado da mulher inconsciente de longos cabelos pálidos, perguntando com urgência se ela está bem. Sua preocupação aumenta ao notar uma estranha descoloração na pele dela, identificando-a como veneno. Uma rápida verificação revela que ela ainda está respirando, trazendo um momento de profundo alívio. Ele se prepara para agir, traçando uma linha na areia para iniciar um feitiço de cura. Ajoelhado ao lado dela, canaliza sua magia de recuperação, visualizando-a expurgando o veneno de todo o corpo da mulher. Um brilho intenso irrompe do feitiço, fazendo Mateu proteger os olhos, surpreso. A luz se dissipa, revelando a mulher transformada, suas pernas agora substituídas por uma magnífica cauda de sereia cintilante. Mateu encara em completo choque, sua mente girando ao perceber que aquela pessoa só poderia ser uma sereia. Uma observadora de cabelos loiros solta um som suave de reconhecimento, tendo testemunhado a transformação. A sereia, recém-desperta, espirra na água, enquanto Mateu pergunta se ela está bem. Olhando para sua cauda reluzente, a sereia murmura que parece ter retornado à sua forma original. Mateu explica que usou sua magia para purificar o veneno potente que havia causado seu desmaio. A sereia o encara, incrédula, questionando se realmente estivera inconsciente. Seu alívio rapidamente se transforma em angústia quando começa a chorar, preocupada em entregar o remédio à mãe a tempo. Com determinação silenciosa, a bota de Mateu faz um leve ruído ao tocar a água rasa. Ele declara com convicção que, se a mãe dela tiver a mesma enfermidade, ele irá curá-la. A princesa sereia ergue o olhar, os olhos cheios de lágrimas arregalados em uma mistura de choque e esperança renovada. Voltando-se para sua pequena companheira alada, Mateu instrui Eva a esperá-lo em terra firme. Ele começa a explicar seu plano para se adaptar ao mar, mas é interrompido pela sereia, que se oferece para guiá-lo até o palácio. Com uma onda de energia, ela insiste que irá carregá-lo pela água. Mateu fica desconcertado com sua ousadia, mas ela afirma que é muito mais rápida. Deslizando pelas profundezas, ela o transporta com facilidade, garantindo que ele pode respirar e falar normalmente. Ele se apresenta como Mateu, e ela responde formalmente que é Sara, a princesa sereia. Ele então questiona por que alguém de linhagem real precisaria viajar sozinha até a superfície. Uma sereia sinistra, Mermage, oferece uma poção a Sara, explicando que ela concederia forma humana. Sara percebe, horrorizada, que a poção estava envenenada, uma trama para tornar Mermage a próxima rainha. Ao ouvir isso, Mateu, determinado, incentiva Sara a nadar ainda mais rápido. Sua expressão é de profunda preocupação, entendendo que a rainha está em perigo iminente. Com um grito de afirmação, Sara avança com velocidade impressionante pela água. Eles correm em direção ao destino.
um magnífico palácio subaquático resplandecente. Ao chegar à entrada grandiosa, Sara, ainda segurando Mateu, bate nas portas com força. Ela implora freneticamente aos guardas que abram, dizendo que se apressassem. A cena muda para um quarto sombrio, onde Sara vigia silenciosamente ao lado de uma grande cama. A rainha sereia jaz pálida e imóvel, enquanto sua filha implora desesperadamente para que ela acorde. Ao lado da mãe, Sara anuncia seu retorno à rainha inerte. Ela expressa esperançosamente sua crença de que Mateu agora poderá curar a doença. Mateu observa em choque, pensando que não chegaram a tempo. Sara desaba em tristeza, sussurrando o nome da mãe, em desespero. Mermage finge simpatia, pedindo desculpas pela situação dolorosa que ela mesma orquestrou. A princesa, arrasada, acredita que sua mãe já se foi. Mateu está horrorizado, percebendo o trágico desfecho da corrida contra o tempo. Dominada pela dor, Sara lamenta aos prantos que chegaram tarde demais para salvar sua mãe. Mermage nota internamente que esse fardo é pesado demais para Sara suportar. Ela reflete que, como o braço direito da rainha, é a sucessora natural. Uma centelha de desafio se acende em Sara quando ela denuncia o plano de Mermage para se tornar rainha. Mermage continua sua encenação, alegando estar confusa e triste com a morte da mãe. Um atendente sugere que Sara descanse, mas Mermage intervém suavemente, dizendo que não é necessário. Sua expressão é de controle frio e calculado. Enquanto seu esquema começa a se concretizar, Mateu entende que ela manipulou cuidadosamente as sereias para consolidar a confiança delas. Ele percebe que precisa do testemunho da própria rainha para reverter a situação, enquanto a alma da rainha permanecer no mar. Mateu sabe que a felicidade de Sara está em risco. Ele se lembra de um conto de fadas sobre almas de sereias que permanecem no mar para proteger os outros. Com determinação feroz, ele declara que, se a história for verdadeira, ainda é cedo para desistir. Mermage orienta as outras sereias, confusas com a perda da rainha, a se prepararem para a sucessão. Mateu mantém sua posição, insistindo com Mermage que o que Sara diz é verdade. Com um olhar de desprezo, Mermage rejeita suas palavras, questionando quem ouviria uma criança humana. Ele decide perguntar diretamente à outra envolvida, a própria rainha. A princesa sereia, Sara, sussurra em desespero acreditando que sua mãe está além de qualquer salvação. Com uma onda de confiança, Mateu declara que está tudo bem, ele salvará a rainha. Uma esperança frágil se acende nos olhos cheios de lágrimas de Sara, enquanto ela o encara. A determinação de Mateu se fortalece, certo de que o poder de Undine garantirá seu sucessor. Ele invoca um enorme círculo mágico, lançando o poderoso feitiço de ressurreição sobre a rainha. A traiçoeira Mermage só pode observar, seu rosto uma máscara de absoluto choque. Um leve tremor na pálpebra da rainha sinaliza que o feitiço milagroso está funcionando. Sara implora desesperadamente para que sua mãe abra os olhos e volte para ela. Com um gemido suave, o olho da rainha se abre lentamente, a consciência retornando aos poucos. Agora sentada, ainda atordoada, a rainha pergunta onde está, lembrando que havia desmaiado. Tomada por uma alegria e alívio imensos, Sara grita o nome da mãe. Mãe e filha se reencontram em lágrimas, enquanto Sara expressa seu profundo alívio. A sereia engasga em descrença, dizendo que a ressurreição é impossível, enquanto seu plano desmorona. O olhar da rainha se torna firme ao apontar e acusar a sereia de lhe ter dado veneno. Sara faz a conexão, exclamando que o frasco da sereia foi o motivo de quase terem morrido. Outra atendente sussurra que a sereia era quem mais lucraria com a morte delas. Encurralada, a sereia sibila para os outros, irritada com suas palavras intrometidas. Ela empurra as outras sereias com um grito furioso, tentando escapar desesperadamente. Mateu observa partir, percebendo que a traidora conseguiu fugir da cena. A rainha estende a mão, oferecendo ao filho dos homens uma ferramenta. Ela apresenta um anel dourado brilhante, explicando que é um tesouro secreto para viagens subaquáticas. A rainha tem certeza de que o poder dele, combinado com o anel, permitirá que ele a alcance. Mateu desliza o anel mágico no dedo, aceitando o presente poderoso. Nas profundezas escuras do oceano, um cardume de peixes nada pacificamente pela água. A sereia olha para trás com desdém, prometendo que um dia terá sua vingança. De repente, Mateu aparece ao lado dela, maravilhado com a forma como o anel o trouxe até ali, instantaneamente.
A sereia para bruscamente, completamente chocada com sua velocidade impossível. Sua mente dispara, incapaz de compreender como ele poderia ser tão rápido, mesmo carregando o tesouro. Uma onda de medo primal a invade quando ela percebe o quão aterrorizante ele é. O medo se transforma em fúria, enquanto ela saca uma adaga cruel, pronta para atacar. Ela grita que vai matá-lo, avançando para tirá-lo de seu caminho, com um grito furioso. Ela lança sua lâmina à frente, determinada a derrubá-lo. Mateu está preparado, afirmando que uma pessoa capaz sempre vem armada. Nas profundezas do oceano, a sereia expressa seu choque ao perceber que a arma de Mateu é apenas um cabo ornamentado, sem lâmina. Com o rosto distorcido de espanto, a usurpadora questiona que tipo de lixo ele poderia ter usado para derrotá-la. Ela avança pela água, com uma adaga apontada para matar. Mas o garoto a bloqueia apenas com o cabo ornamentado. Completamente perplexa, ela encara o ponto de impacto, incapaz de acreditar que sua lâmina atingiu apenas o cabo. O garoto Mateu a encara com um olhar firme, sabendo que ela havia compreendido tudo errado. Atrás dele, uma figura colossal alada se materializa, empunhando uma espada de pura luz, enquanto declara que a lâmina é invisível. Um sorriso arrogante cruza o rosto de Mateu, ao dizer à usurpadora que foi ingênua ao desafiá-los. A confiança da sereia se desfaz em terror ao perceber que ele e a rainha são muito mais poderosos do que ela imaginava. Num movimento dinâmico, Mateu gira o cabo, liberando o poder imparável da lâmina espectral. A usurpadora é lançada para trás, seu corpo engolfado pelo arco brilhante e inevitável de luz. Nas profundezas tranquilas diante de um magnífico palácio subaquático, Mateu é chamado de Filho dos Homens. Ele se ajoelha respeitosamente diante da bela rainha sereia, Sara, que o agradece por sua proteção. Sara insiste que precisa expressar sua gratidão com uma recompensa adequada por seus feitos heróicos. Ela segura suas mãos, os olhos cintilando, enquanto promete um grande banquete com as melhores danças e comidas. Com um sorriso alegre, Mateu recusa educadamente, explicando que tem filhos na superfície para cuidar. Sara fica visivelmente comovida com sua dedicação altruísta, sua expressão suavizando em admiração. Sua mãe, a rainha viúva, intervém, oferecendo o anel mágico como recompensa. O rosto de Sara se ilumina ao explicar que, com o anel, ele poderá visitar o reino sempre que desejar. Ela insiste com entusiasmo que ele deve retornar como hóspede de honra, e Mateu aceita feliz o convite. A rainha viúva provoca a filha com bom humor, perguntando se hóspede é realmente tudo o que ela quer que ele seja. Um rubor profundo e atrapalhado se espalha pelo rosto de Sara diante das palavras provocativas da mãe. Rindo, a rainha viúva se oferece para entreter Mateu ela mesma, deixando a filha sem palavras. Mais tarde, Mateu segura o anel, refletindo que parece um tesouro secreto no qual deveria usar seu overdrive. Com um suave pulso de luz, ele desliza a simples aliança dourada no dedo. A magia do anel parece ser absorvida diretamente por sua mão, tornando-se parte dele. Ele cerra o punho, determinado a despertar um novo poder, ao levar o anel além de seus limites. Oferece-se para escoltar Sara até a superfície, explicando que será um bom exercício para ele. Com um sorriso confiante, gabaze de que sua nova velocidade superará até mesmo a das sereias, brincando, desafia que uma vez que dominar seu poder, será ainda mais rápido que ela ainda mais rápido. Sara o observa, surpresa e intrigada com sua declaração amigável. Num gesto súbito e afetuoso, ele a abraça por trás enquanto ela aceita alegremente o desafio. Eles se despedem na borda do reino subaquático, Sara nadando de volta. Enquanto ele caminha em direção à luz, um close mostra o pé de Mateu dando um passo firme no leito marinho, iniciando sua jornada para cima. A rainha viúva e Sara o observam partir, e a anciã pergunta se o poder do anel agora se foi. Sara olha ao redor, desesperada, como se procurasse o poder do anel na água. Ela explica que a bênção do anel foi apenas um gatilho para as habilidades latentes dele, ao observar sua figura se afastando. Ela percebe que a verdadeira fonte de seu poder extraordinário é ele mesmo. Uma revelação profunda surge em sua mente enquanto ela sussurra que ele talvez seja um deus do mar. Bem acima, a mão de Mateu rompe a superfície da água, alcançando o céu infinito. A cena muda para o interior úmido de uma casa de banhos revestida de pedra. Um pé toca suavemente a superfície da água morna e tranquila. A imperatriz,
Com o cabelo preso, suspira aliviada. Finalmente podendo relaxar, bolhas sobem à superfície, sinalizando que ela não está mais sozinha na água. Mateu emerge, olhando ao redor confuso com a água quente, sem saber onde está, ele ofega, engasgando ao romper a superfície da banheira. Ele e a Imperatriz trocam olhares, ambos soltando uma única e aguda sílaba de puro choque. De longe, uma visão cômica mostra os dois congelados na água. A surpresa rapidamente se transforma em pânico de olhos arregalados ao se reconhecerem. Os olhos da Imperatriz giram em mortificação ao perceber que Mateu viu sua verdadeira forma, num jato de água. Mateu se debate e grita uma torrente de desculpas frenéticas. A Imperatriz fica ruborizada, com a mente acelerada, sem saber o que fazer. A voz de sua assistente ecoa em sua mente, lembrando-a do perigo político de seu segredo. Ela olha para baixo, com uma expressão triste e sonhadora no rosto, enquanto flutua na água. Imagina como sua vida seria mais fácil se não precisasse esconder sua identidade. A dor constante das faixas em seu peito e a ansiedade esmagadora de seu segredo pesam sobre ela. Ao olhar seu reflexo, ela deseja que Mateu a chame de Bela mais uma vez. A voz de uma criada do lado de fora a lembra de que Sua Alteza está visível para os outros. Sua expressão endurece com uma resolução sombria. Ela deve continuar vivendo como um homem. Do lado de fora, Mateu está prostrado no chão, na pose mais extrema de desculpas. Ela está ao lado, exigindo saber o que aconteceu. Mateu confessa que a viu, e ele parece compreender a situação. Ele pergunta à Imperatriz se está tudo bem, que o Kagamusha, seu sósia, tenha sido visto. Ela o tranquiliza, dizendo que não há problema, e que transmitirá a mensagem ao sósia mais tarde. A Imperatriz se pergunta se aquilo está realmente certo, antes de questionar por que estavam em um banho público. Mais tarde, os dois se sentam juntos para tomar chá e comer alguns petiscos, enquanto o constrangimento ainda paira no ar. A Imperatriz comenta sobre a nova habilidade de distorção de Mateu e seu recente encontro com os tritões. Sua expressão se torna séria ao decidir pedir um favor a ele. Apontando para um mapa, ela explica o mistério do perigoso Triângulo de Galut. A imagem de uma enorme serpente marinha surge, enquanto ela relata os relatos assustadores dos sobreviventes. Ela admite que é difícil de acreditar, mas as investigações apontam para uma causa sobrenatural. Resolver esse problema, ela explica, traria grande prosperidade para toda a nação. Protestando que a missão é perigosa demais para Mateu, com delicadeza, ele toca seu braço e ignora a preocupação. Ela diz à Imperatriz que ele é o único capaz de fazê-lo agir e salvar a todos. Reconhecendo o incidente comprometedor no banho, ela reafirma sua confiança absoluta nele. Com um olhar de determinação feroz, ela começa a emitir sua ordem formal. Em seu nome como imperadora, ordena que ele investigue o Triângulo de Galuta, e ele aceita. A cena muda para o magnífico e reluzente Palácio Submarinon. A Rainha Sereia confirma a Sara que os rumores sobre a serpente marinha são realmente verdadeiros. Com uma expressão preocupada, ela explica que a criatura também se tornou um problema para eles. Sara acrescenta que a presença da serpente impede que se aproximem do santuário sagrado do Deus do Mar. Quando Mateu pergunta sobre o Deus do Mar, Sara incentiva entusiasmadamente sua mãe a contar a história. A rainha explica que o Deus do Mar não é um mero mito, mas o verdadeiro soberano dos oceanos. Ela revela que seu corpo repousou, perfeitamente preservado, em um trono por 300 anos. Sara aponta a semelhança impressionante, perguntando se Mateu poderia ser sua reencarnação. Um novo capítulo começa, mostrando os dois nadando por um cemitério desolado de navios naufragados. A lenda é contada sobre o Deus do Mar, que reencarna e aparece diante dos mortais a cada poucos séculos. Sara ergue o punho com entusiasmo, absolutamente convencida de que Mateu é a reencarnação. Com um sorriso alegre e um aceno despreocupado, Mateu nega instantaneamente sua teoria. Sara fica chocada com a rejeição rápida, enquanto ele explica que foi apenas um simples aldeão em sua vida passada. Ele reflete que tem memórias de sua vida anterior e que não tinha nenhuma ligação com o mar. Ele sabe que todos têm grandes expectativas, mas está certo de que não é o Deus do Mar. Eles chegam diante de um grandioso templo em estilo grego, o santuário sagrado do Deus do Mar. Sara sussurra que o dragão do mar deve estar dormindo, instando Mateu a entrar no santuário imediatamente.
Lá dentro, ela pergunta ansiosamente se ele sente alguma coisa, alguma conexão com aquele lugar sagrado. Ela se aproxima, frustrada por ele não sentir o chamado do Deus, nem um senso de nostalgia. Sua frustração explode num grito cômico de exasperação. Ela aponta para o fundo do santuário, chamando a atenção dele para a figura no trono. A forma adormecida do lendário Deus do Mar é revelada, sentado em repouso eterno. Mateu encara, atônito diante da visão da antiga divindade. Ele observa a expressão serena e pacífica no rosto do Deus adormecido. Com grande paixão, Sara se inclina perto de Mateu, perguntando se ele sente algo especial na presença do Deus do Mar, visivelmente desconfortável. Mateu responde timidamente que não sente nada em particular. Ela reflete sobre o poder dele e sua semelhança com a divindade, admitindo que a semelhança não é perfeita. Seu pensamento é abruptamente interrompido por uma realização chocante. Um monstruoso serpente marinha com bico emerge das sombras atrás do trono sagrado. A forma sombria da criatura paira sobre o santuário, uma presença ameaçadora e poderosa. Recuperando a coragem, Sara declara bravamente que veio para deter a fúria da besta. Em seguida, proclama com ousadia que Mateu é a reencarnação do Deus do Mar. Mateu, exausto, acredita que ela está enganada, convencido de que ela está apenas determinada a transformá-lo em um Deus. A serpente, no entanto, solta uma risada profunda e zombeteira diante da afirmação absurda. Silenciosamente, Mateu se vê concordando com a avaliação desdenhosa do monstro. A besta vê essa interrupção como uma oportunidade favorável para atacar os dois. Sara e Mateu levantam os olhos, com os rostos pálidos de choque e terror. Com um rugido poderoso, o monstro declara sua intenção de devorá-los como refeição. Ele chicoteia sua cauda maciça, liberando uma onda devastadora de energia mágica sombria. Mateu percebe, horrorizado, que o ataque é forte o suficiente para destruir o santuário. Ele se pergunta como alguém poderia sobreviver a uma investida tão avassaladora. No momento de reflexão silenciosa, Mateu pergunta sobre a alma do Deus do Mar. Sara o tranquiliza, dizendo que a alma está no oceano, mas que o relicário sagrado do Deus está desaparecido. Uma visão do Deus do Mar armado surge, com a cabeça curvada em derrota melancólica. Essa nova informação desperta uma ideia desesperada e brilhante na mente de Mateu. Ele estende a mão à frente, com um olhar de determinação feroz e inabalável. Um círculo mágico gigantesco e intricado irrompe na água, brilhando com um poder imenso. Ele lança o feitiço supremo de ressurreição, sua voz clamando: ressuscitar os mortos. Uma luz branca ofuscante cria uma forma de pura energia que se assemelha a um gracioso cisne. No momento seguinte, Mateu se vê flutuando sozinho em um vazio branco e absoluto. Ele olha ao redor, completamente desorientado, e murmura, tentando entender onde está. A figura armada do Deus do Mar se materializa diante dele, pronunciando seu nome. A divindade ressuscitada observa suas próprias mãos com surpresa, questionando sua identidade. Mateu implora desesperadamente para que ele volte e derrote a monstruosa serpente marinha. O Deus explica que é apenas um fragmento de memória, uma parte do passado. Então, revela uma verdade impressionante. Sua alma reencarnada foi necessária para trazê-lo de volta. Olhando diretamente para o garoto, a divindade declara que Mateu é a própria reencarnação. Mateu fica em choque, mal conseguindo sussurrar a pergunta sobre sua própria identidade. O Deus do Mar coloca uma mão sobre sua cabeça, oferecendo ao garoto sua forma física. Ele faz um último e solene pedido para que Mateu se torne sua verdadeira reencarnação. Outro brilho intenso de luz divina envolve os dois em um clarão ofuscante. De volta ao mundo físico, Sara protege os olhos da radiância avassaladora. A luz se dissipa, revelando a figura adulta transformada de Mateu. Agora vestida com uma armadura. Uma página inteira exibe sua nova forma divina, irradiando uma aura de poder imenso. Sara chama seu nome, com a voz carregada de admiração e alívio. Virando-se para ela, ele pergunta com uma postura calma e serena o que ela precisa. O rosto dela se ilumina de pura alegria, ao confirmar que ele é, de fato, o Deus do Mar. Mateu cerra o punho, sentindo uma onda incrível e familiar de poder. Ele olha para sua mão. Percebendo com certeza que essa forma é seu verdadeiro eu, declara com confiança que é a reencarnação, exatamente como Sara sempre acreditou. Um sorriso radiante e cheio de lágrimas se espalha pelo rosto de Sara, enquanto ela confirma sua afirmação.
A colossal serpente marinha, no entanto, solta um rugido furioso e gutural de negação. Ela brada que o mar finalmente havia se tornado seu próprio domínio para governar. O olho vertical e reptiliano do monstro brilha com pura fúria homicida. Com um grito arrepiante, ela avança, determinada a matá-lo mais uma vez. Mateu entende que o poder avassalador daquela criatura é a causa do triângulo mortal. Sara grita para que ele corra, para que fuja do ataque aterrorizante da besta. Ele sabe que não pode recuar, pois o sofrimento das pessoas teria sido em vão. Com absoluta determinação, ele declara que encerrará o conflito ali, e agora, proclama que o mar pertence a todos que vivem com retidão neste mundo. Então, erguendo a mão, anuncia que o próprio mar responde ao seu chamado. Ele protegerá a paz e a ordem do oceano com um único gesto. Uma luz brilhante divide as águas, criando um caminho seco pelas profundezas. A serpente encara, incrédula, com seus movimentos subitamente e inexplicavelmente restringidos, ela questiona como ele pode controlar suas ações sem o próprio mar, chamando-o de tolo. A serpente observa enquanto Mateu se lança para a frente, agora um raio de luz divina. Ele mira seu tridente para o golpe final e decisivo. Ele crava seu poder no caos revolto do mar. A serpente emerge das profundezas, zombando de seus esforços com uma risada arrogante. Ela se gaba de que sua velocidade incrível não pode ser detida por mera água do mar. Uma força invisível de energia azul-branca crepitante subitamente constrange o corpo da criatura. O monstro grita em choque, questionando a origem da pressão anormal da água. Mateu revela a verdade. A grande mãe oceano em pessoa rejeitou a criatura. A besta se debate em agonia, percebendo que está sendo destruída por seu próprio elemento. A imensa pressão comprime a criatura com um som ensurdecedor e esmagador. Ela implode com um estalo final, deixando apenas um pequeno orbe de luz brilhante. Mateu observa calmamente que o mar agora parece uma extensão de seu próprio corpo. Ele reconhece isso como o poder incrível e inegável do Deus do mar. De uma rocha próxima, Sara, preocupada, chama seu nome. Ele se vira para ela, perguntando se está bem após a batalha. Ajoelhada com reverência, ela explica que todas as criaturas marinhas juram lealdade a ele. Mateu se sente sobrecarregado pelo peso de uma responsabilidade tão grandiosa. A lembrança do último pedido do Deus do mar original fortalece sua determinação. Ele aceita seu novo papel com um olhar de firme decisão. Erguendo seu tridente bem alto, ele comanda todas as criaturas marinhas em nome do Deus Eu. Um golfinho curioso e cardumes de peixe se reúnem ao seu redor, ouvindo atentamente. Uma cena majestosa o mostra em pé sobre uma baleia, como um farol de luz radiante. Sara e uma magnífica assembleia de seres marinhos olham para cima, tomados de absoluto deslumbramento. Algum tempo depois, a sereia alegre o parabeniza pela vitória. Ela sugere entusiasmada um grande banquete para celebrar sua ressurreição. Mateu, com um sorriso travesso, diz que primeiro precisam limpar a área. Ele aponta para uma imensa e reluzente pilha de tesouros submersos. A sereia explica que o tesouro está intocado há anos. Mateu sorri, pensando consigo mesmo que é, de fato, um homem amado pelo outro. Ele decide que o tesouro deve ser devolvido aos seus legítimos donos. Ele diz a Sara que irá à superfície para reunir informações sobre os ares. Sara o observa, comovida por seu profundo senso de justiça. A cena muda para uma luxuosa vila imperial na terra acima. Um guarda inspeciona uma grande fonte que borbulha de forma estranha. Uma mão gigantesca feita de água irrompe da fonte, assustando-o. Mateu emerge em sua forma adulta de Deus do mar, encharcado e olhando ao redor. Ele pergunta aos guardas atônitos se Sua Alteza está presente. Ao perceber seu erro, mergulha de volta na fonte para escapar. No sereno jardim dos fundos de uma vila, uma pequena criatura emerge de um lagoão. Mateu emerge, aliviado pela abundância de água, mas é abruptamente ordenado a parar. O comando para não se mover é repetido, com intensidade cortante e ameaçadora. A imperatriz aponta sua lâmina para a garganta de Mateu, exigindo saber sua identidade. Em vez de lutar, Mateu se ajoelha respeitosamente, para surpresa dela. Olhando para cima com uma expressão gentil, ele revela que é Mateu. Ela fica chocada, pensando que aquele estranho não pode ser Mateu, embora seu coração bata com familiaridade.
Guardas correm para o jardim, gritando para que Sua Alteza tenha cuidado. Eles cercam o ajoelhado Mateu, armas prontas para subjugar o intruso suspeito. Os guardas o acusam de ser um inimigo, mas ela os impede. Evan ordena que seus homens esperem, dizendo que ele mesmo irá capturar aquela pessoa. Ele exige que o homem prove que é realmente Mateu. Mateu abaixa a cabeça, preocupado, tentando imaginar como poderia oferecer uma prova. Evan decide testá-lo com as palavras do primeiro encontro entre eles. Se a reação for minimamente diferente, ele o derrubará. Uma lembrança vem à tona e Mateu ergue o olhar, pensando em como Evan é uma pessoa bonita. Com um movimento calmo da cabeça, Mateu diz aos guardas que podem recuar. Um leve rubor surge na bochecha de Evan, convencido pelo olhar familiar. Mais tarde, Mateu explica seu desejo de encontrar os donos do tesouro afundado. Evan, agora convencido, concorda com determinação e diz que fará os preparativos. Os homens estão confusos com essa confiança repentina. Evan observa que a aparência transformada de Mateu foi o que o convenceu a acreditar tão facilmente. Mateu agradece sinceramente a Evan pela ajuda rápida. Mas Evan diz que ele é quem deveria ser agradecido. Os homens comemoram, dizendo que a repatriação é graças aos esforços de Mateu. Evan concorda, afirmando que não poupará esforços por causa de Mateu. Mateu se sente aliviado por ter pedido ajuda à Sua Alteza para fazer a lista. Evan anuncia que a vitória de Mateu sobre o dragão marinho será registrada na história. Alguns dias depois, um grupo se reúne na costa para iniciar a próxima fase. Mateu dá um passo em direção à beira da água. Preparando-se, ele salta alto no ar, uma pequena figura contra o céu. Seus olhos se fecham em concentração, enquanto ele desce em direção ao mar. Ele pede desculpas em silêncio por ter feito todos esperarem por este momento. Em sua forma divina, declara às profundezas que chegou. Uma colossal fortaleza em ruínas irrompe do oceano com imenso poder. A água despenca da antiga arquitetura emergente em gigantescas cachoeiras. A força do milagre lança destroços pelo harém. Um jovem reconhece, com emoção, uma embarcação resgatada, como sendo o navio de seu pai. Uma jovem segura com força uma pulseira recuperada, percebendo que ela pertencia ao seu pai. Mateu sorri, feliz por ter devolvido suas memórias, enquanto alguém grita que algo está se aproximando. Uma bela sereia aparece, anunciando que tudo no fundo do mar desapareceu. Mateu a aponta para Evan, confirmando que ela é a rainha das sereias. A rainha das sereias oferece sua profunda gratidão ao deus do mar. Ela se dirige formalmente a Evan, identificando-o como o maior entre seu povo. A rainha sorri calorosamente, com uma expressão de profundo respeito. Evan retribui o sorriso, satisfeito com o sucesso da troca diplomática. A rainha se apresenta a Evan como a soberana dos seres marinhos. Ela acrescenta que é grata a ele por ter ajudado a despertar Mateu. Mateu observa a interação amigável entre eles, comentando como estão se dando bem. Mais tarde, Mateu desaba em uma cadeira, suspirando que finalmente pode descansar. Ele segura o batente da porta, observando que sua forma humana é a mais tranquila. No instante, seu cabelo volta ao estilo selvagem de sua forma divina. As portas da varanda se abrem repentinamente, revelando uma figura encapuzada que pergunta quem ele é. O visitante misterioso aponta diretamente para ele. A figura, um crente fervoroso, pergunta se ele é Deus.